nós estudamos a questão do quartios, né? Até a questão da distância interquartílica. Hoje nós iremos estudar, ainda sobre medidas de variabilidade, a gente vai estudar o diagrama de caixa, que é o box plot, tá? Então hoje nós vamos estudar o diagrama de caixa, mais conhecido como box plot. Assim, para a gente construir um diagrama de caixa, nós temos que nos atentar para cinco situações. A primeira situação aqui, ó, vocês estão vendo, é o quê? É calcule o mínimo e o máximo. Primeira coisa, né? Você vai calcular o mínimo e o máximo, primeiro e o terceiro quarto. Então você vai calcular o mínimo, você vai pegar lá o mínimo, o máximo, o primeiro e o terceiro quarto. E também a mediana. Você vai ter que ter essas informações. Essa mediana aqui, a gente já estudou na aula passada, é o mesmo segundo quarto. Então, para fazer um diagrama de box plot, nós temos que ter essas informações. Os quartos, né, e o mínimo e o máximo. São o que a gente tem que fazer. Os três quartos, né, primeiro, segundo, terceiro, e o mínimo e o máximo. Segunda situação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, certo? E vai criar, vocês observarem aqui, ó, vai criar um segmento de reta em posição vertical para determinar a amplitude dos dados. Chegou alguém lá? Deixa eu manter, deixa eu ver quem é que chegou, só um minuto. Dá acesso para o colega, é a Shirley. Então, dando continuidade, né? Segundo, você vai criar um segmento de reta. Então, assim, você vai fazer um segmento de reta na vertical. Você faz um segmento de reta na vertical. Tá certo? Isso para apresentar a amplitude dos dados. Aqui vou colocar todos os dados. Marque nesse segmento o primeiro e o terceiro quarto e a mediana. Então eu marco aqui, ó, primeiro, vou chamar de Q1, o segundo, que é a mediana, que é a mesma coisa de Q2, e o mais um quarto aqui, que é o Q3. Certo? Crie uma caixa retangular box, de maneira que o lado superior e o inferior passe exatamente sobre os pontos que marcam o primeiro e o terceiro quarto. Então, ó, você cria uma caixa passando em cima. Estou fazendo só um rascunho aqui, tá, gente? Já eu mostro bem detalhadamente. Passando bem no primeiro e no terceiro quarto. Tá? Crie uma caixa. Então, eu já marquei aqui os quartos. Criei uma caixa box, de maneira que o lado superior e inferior passe sobre os pontos que marcam o primeiro e o terceiro quarto. Passando, ó, no primeiro aqui, né? A gente pode observar, e no terceiro quarto. Tá bom, gente? Então, olha só. Passando aqui no primeiro e no terceiro quarto. E por último, faça um ponto para representar a mediana. Então, tá aqui, ó. Faz um ponto aqui para representar a mediana, obedecendo a escala. Isso aqui, né, é um rascunho aqui, ó. Rascunho, né, é um rascunho do que é o box plot. É mais ou menos isso aí, tá? Vou mostrar aqui nesse próximo slide, tá aqui, ó. Isso aqui é o exemplo que a gente viu na aula anterior. Vamos criar um diagrama de caixa para representar os dados. Aqui eu tenho os dados, né? Eu tenho os dados aqui opostos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. O mínimo é 1 e o máximo é 10. Tá aqui, ó. O mínimo é 1 e o máximo é 10. Certo? A mediana, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É par. Então a mediana
é o quê? É a medida desses dois aqui, ó, do centro, que vai ser 5 mais 6 dividido por 2, que dá 5,5. Por isso que a mediana é 5,5. O primeiro quarto é a metade entre eles dois aqui, ó, é o próprio 3. Esse é o Q1. Esse aqui, o 5,5, é o Q2, que é a mediana, e o 10 é o Q3. Tá aí, ó. Q1, ali, aqui, Q2, o 10 não é o Q3, desculpa. O 8 é que é o Q3. O 10 é o máximo. E o 1 é o mínimo. Aí, senhores, fica esse diagrama aqui, ó. Olha como é que ele está aqui, ó. Eu vou dar um ESC aqui para ele ficar melhor no lado, porque ele saiu muito para baixo aqui, né? Deixa eu dar um ESC aqui. Vou manter, tá? Olha aqui como é que ele fica. Você está vendo aqui? A posição dele, né? Deixa eu colocar ele aqui para a gente analisar ele. Ó, observe bem. Do jeito que a gente falou lá, ó, se eu tirar uma reta aqui, ó, vamos pegar uma reta vermelha aqui. Partindo daqui, vai dar bem no 11, no 10, né? Que é o ponto máximo. O mínimo é bem no 1. Não é? Entendeu como é que é? Aqui, ó, vai ser quem? Vai ser o Q1, ó, no 8. Aqui o Q2, ó, né? Que dá bem lá no 3, né? E a mediana está aqui, ó. Olha a mediana. 5,5. Mediana é 5,5. Que é o que a gente viu aqui, ó. Vou repetir. Aqui é o máximo. O 1 é o mínimo. O 3 é o Q3, né? Q1, desculpa. Q1. O 8 é o Q3 e o 5,5 é o Q2, que é igual à mediana. Certo? Isso responde a nossa questão aqui, ó. Q3, Q8, 5,5. Ok? Próximo slide. Então, isso aí é como se constrói, né, o box plot. Vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Comparação de dois diagramas de caixa. Eu vou colocar aqui os dois diagramas. O que acontece? São dois diagramas num só. Para comprar dois programas de treinamento para executar um serviço especializado, uma empresa fez um experimento. 10 homens que trabalhavam em serviço similar foram selecionados ao acaso para serem treinados pelo método A e outros 10 para serem treinados pelo método B. Então, aqui está o método A e aqui está o método B. Ao finalizarem o treinamento, todos os homens fizeram o serviço e foi registrado o tempo despendido, né, tempo de execução para desempenhar a tarefa. Os dados estão na tabela 4.2, está aqui, ó. Né, teve no método A, teve um indivíduo que fez em 15 minutos, né, teve um indivíduo que fez em 20 minutos, um que fez em 11 e assim sucessivamente. O método B, um fez em 23, outro fez em 31, outro fez em 13. Esses são os tempos de cada um, são 10 tempos. Beleza? Aí, de acordo com esses tempos, o que aconteceu? Né? Se você pegar aqui o B, o mínimo é 13, o máximo é 31. Não dá para aparecer aqui o 13, está lá embaixo. Não, 13 está aqui, ó. E o máximo é 31, porque não está em ordem. Tá bom, gente? Esses dois números não dá para aparecer aqui, mas dá para a gente ver sim.
Já já eu mostro, é só fazer um ESC aqui, mas ele não é importante para nós por enquanto. O primeiro quarto é 19. Quando você coloca em ordem crescente, está aqui, ó, ele está em ordem crescente os valores. Está aqui os dois. Para o método A, se nós observarmos, eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar ele no nosso quadro para a gente resolver. Vamos colocar ele no nosso quadro, que aí fica mais fácil de resolver. Né? Mais fácil de analisar. Então vamos lá, tá aqui, ó. Aqui tá os dois, tá? Aqui tá os dois elementos. Vamos colocar um pouquinho mais para cima. Vamos analisar aqui os dois. Primeira situação. A gente vai ver que no primeiro elemento, né? No B, no caso do B, vamos analisar o B aqui. Aqui também tá os dados do A. Como o A está na frente, vamos analisar o A primeiro. No método A, o mínimo é 11. Então, olha só, no método A, o mínimo é 11. Se eu pegar aqui, ó, mínimo, né, vai dar abaixo do 12, ó, vai dar no 11. É isso aqui, ó, no 11. No 11. É isso? E o máximo? O máximo vai dar bem, né? O mínimo é 11, isso no A. O máximo vai dar no 27, ó, pertinho do 28, ó, 27. Certo? O primeiro quarto é o 16. Aqui o primeiro quarto. Já está dentro, bem é a extremidade, né, do retângulo, é 16. Primeiro quarto. O segundo quarto é a mediana. A mediana. A mediana vai dar perto do 20. Quem é esse 20? Esse 20, na verdade, perto do 20. Quem é que está perto do 20? O 19. E o terceiro quarto, a gente pode pegar aqui o terceiro quarto, ele vai dar abaixo do 24. Quem é? É o 23. Está aqui, ó. Terceiro quarto é o 23. A mediana é 19, como nós estamos vendo aqui. E o primeiro quarto, né, no A, o terceiro quarto é 23. E a distância interquartílica, né, é só eu pegar o terceiro quarto, aqui, ó, que é 23. Essa é a distância interquartílica. O terceiro quarto, que é 23, menos o primeiro quarto, que é 16. Isso vai dar 7. A mesma coisa é feita aqui, ó. Esses mesmos procedimentos todos são feitos aqui. A gente pode observar, né, o máximo, o mínimo primeiro. O mínimo é 13. Tá? Acima do 12. O máximo é 31, abaixo do 32. O primeiro quarto é 19, né? Ficou meio fora, né? Ficou meio fora aqui, mas tudo bem. É 19. O segundo quarto, né, vai dar 28, era para ser em cima, porque ficou maior. É 28, está aqui, ó, em cima do 28. E por último, a mediana, certo? A mediana que é 24. Ficou meio torto, a mediana é 24. Tá. O que nós temos que observar aqui, o mais importante, é a questão da mediana. Esta mediana do B é 24. Deixa eu colocar de vermelho, que é mais importante. Esta mediana aqui, ó, é 24. E esta mediana aqui é 19. Por se tratar, se nós observarmos, fazendo uma comparação dos dois aqui, né? Se a gente for comparar os dois, nós vamos observar naturalmente, certo?
de que esse aqui está menor, está mais comprimido. Então ele tem é o quê? Então é melhor, ele tem menos tempo de execução. Então, o que acontece? O método A é melhor, porque a medida está mais próximo da mediana, ele é menor, mais estreito, certo? Então, os valores estão menos dispersos. É o que ele vai falar aqui na nosso slide. Aqui que ele fala. A mediana do tempo despendido pelos homens treinados pelo método A foi menor. A variabilidade é praticamente a mesma. O meu slide está um pouco fora do... Deixa eu ver o que está acontecendo. Está aqui, ó. A mediana do tempo despendido por os homens treinados pelo método A foi menor. A mediana foi menor, o que eu falei para vocês. A variabilidade é praticamente a mesma, né? A empresa deve escolher o método A. Então, o método A, por causa dessa mediana, que é menor. Isso quer dizer que os dados estão menos dispersos. Ok, gente? Então, tá aí. Vamos seguir em frente. Agora, deixando de lado a questão do gráfico box-box, como interpretá-lo, vou passar uma questão de interpretação para vocês depois, ou então como construir, pedir para vocês construírem um gráfico box-box, que é fácil, já mostrei como é que faz. Nós vamos trabalhar agora com percentes, tá? Percentes é o seguinte, primeiro, já está pronto um gráfico aqui, ó, de percentes, tá? Está aqui o gráfico de percentes. Percentile é o valor abaixo do qual cai certa porcentagem dos dados. Então, você está falando de porcentagem. Por exemplo, o primeiro quarto, né, quando eu divido, vamos aqui colocar, percentile é o valor abaixo do qual cai certa porcentagem. Por exemplo, senhores, se eu tenho aqui vários valores nessa reta aqui, né, nós temos o mínimo, aqui nós temos o máximo, né? Essa é a distância. Mas aqui, digamos que eu tenho o Q1, aqui nós temos o Q2 e aqui nós temos o Q3. Lembra, esse Q1 aqui é 20. Se eu colocar a ordem crescente dos valores para cá, esse valor aqui é 25%, esse valor aqui é 50% e esse aqui é 75% dos dados que eu tenho, né? Então, esse percente é justamente isso. Aqui é 25% percentual, aqui é 50% e aqui é 75%. É exatamente isso. Agora, olha só. Os percentes são muito usados na construção de gráficos de crescimento físico. Vejamos aqui, ó. Observe a figura 4.10. Para mim trabalhar com essa figura, deixa eu dar um ESC aqui. Se eu for trabalhar com essa figura, vai ficar melhor eu trabalhar no meu quadro branco. Então vamos para o quadro branco, criar uma nova página aqui, certo? E vamos colocar aqui esses valores. Aqui está a questão. E o gráfico para a gente analisar, está aqui. Vamos jogar lá também. Está aqui o gráfico para a gente analisar. Deixa eu dar só uma diminuída para ficar melhor. Senhoras e senhores, vejamos então como a gente vai proceder. Os percentes são muito usados para a construção de gráficos de crescimento físico, né? Observe a figura 4.10, que é essa daqui. A linha do centro dá os percentes de 50. Então, olha aqui, ó, a linha do centro, né? Podemos ver aqui que dá o percente de 50. As laterais, os percentes de 25 e 75, né? Na verdade, é 15 e 85. Ele acabou errando aí, mas tudo bem. Bora continuar. Certo? 25 e 75. Só que ele está se referindo, nesse caso, aos
aos quartos, né? O primeiro quarto, como eu falei para vocês, o primeiro quarto é 25, o segundo é 50 e o terceiro é 75. Ele não está aqui no gráfico, não conseguimos ver aqui no gráfico. E a mais externa dos percentes é 3,97. Então está aqui, ó, 97% e 3%. Senhoras e senhores, para meninas com 12 meses, se a gente pegar aqui, ó, as meninas, certo? Com 12 meses, aqui, meninas com 12 meses, o que ele fala? Ou seja, um ano, o percente 50, tá aqui, ó, se eu pegar 12 meses, o percente 50, tá aqui, 50, né? Que é a mediana de peso. Os valores para o peso estão na ordenada. É cerca de 9 quilos. Quando eu puxo para cá, ó, está abaixo de 10. Abaixo de 10 é o quê? É 9 quilos. Então tá certo, né? Aí, continuando analisando o gráfico. Para as meninas com 4 anos, 4 anos é 4 vezes 12, 48. Então vamos ver aqui 48, né? Está aqui o 48. O que ele fala do 48? Que é no caso 12 meses. Não. Para meninas com 4 anos, que é 48, é o percente o 97, então bora ver lá, 97% para 48, que é 4 anos, 97. O que ocorre? No 97, o peso é pouco mais de 21 quilos. Então vamos lá, bora ver. É isso mesmo, acima do 20, ó, tá vendo? 21 vai estar aqui nessa posição mesmo. 21. Analisada também. Isso significa que 97%, olha, 97%, né? Ah, tá. 21 quilos. Bom, isso significa que 97% das meninas com 4 anos pesam 21 quilos. É o que ele fala, de acordo com essa linha aqui, né? Pesam 21 quilos. Isso significa que 97% das meninas com 4 anos pesam 21 quilos a menos, né? Pesam 21 quilos a menos. Porque se eu cheguei a 97, né? Então, até aqui, de 48 dá 21, eu estou na linha 97. O percente é 97%. Então, 97% pesam a menos que 21. Beleza? Até 21. Muito bem. Senhoras e senhores, agora, aí o que ele conclui? Portanto, se eu tenho 97, 3% é o quê? 3% dessas meninas pesam 21 quilos. Né? Se 97 pesa menos, de 97 para 100, falta 3. Certo? Voltando aqui à nossa análise. Que ele está queimando alguma coisa? Não. Então tá, vou abrir o microfone de novo. Então tá, gente, deixa eu só voltar ao slide. Pronto. Agora, senhores, isso é o percentes. Vamos, então, né, analisar aqui a seguinte situação. Como calcular o percentes? Vamos lá. Como calcular o percentes? Eu separei aqui, eu tirei da internet. Depois eu dou os créditos do professor que fez essa atividade, para vocês, até vocês também poderem visitar o canal dele, tá? Vamos jogar aqui no nosso quadro branco, abrir mais uma página e vamos colocar essa informação aqui. Está muito grande, vamos diminuir um pouco. Tá, esses dados aqui, jovens, é a altura, você sabe, né? Percentes geralmente é para trabalhar com altura, né? De uma determinada classe de pessoas. Nós temos aqui um total de, se você tomar tudo, vai dar 40. Por exemplo, 7 pessoas pesa entre 1,60 m e 1,62 m. 4 pessoas pesam entre 1,62 m e 1,64 m. 8 pessoas em 1,64 m, 1,66 m e assim sucessivamente. Ok? E assim sucessivamente. Senhoras e senhores,
nós vamos ter que calcular uma porcentagem. Para me calcular essa porcentagem, eu quero calcular 25%, é o primeiro quarto, né? Eu vou ter que colocar esses dados em linha reta, né? Eu posso colocar ele em linha reta. E aqui dentro eu tenho o 25%, calma aí, eu tenho o 25%, certo? 25%, deixa eu colocar aqui o 5%. 25%, eu tenho 50%, eu tenho os 75%, eu tenho até os 100% e por aí afora, né? Isso é muito importante, o percente é muito importante para isso. Mas para mim trabalhar com esse percente, eu tenho uma fórmula, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Essa fórmula, ela é da seguinte fórmula. Eu quero calcular, por exemplo, o percente de um determinado valor. Primeira coisa, eu vou pegar o LI, vou já dizer o que significa LI, tá certo? Vou somar, tá? Eu vou somar com a seguinte divisão. Essa forma depois vocês anotam. Eu vou somar com o K, já anoto para vocês o que é K. O LI, eu vou logo dizer, o LI, na verdade, é o limite inferior, tá? O LI é o limite inferior. O K, nós podemos chamar de porcentagem. O K é a porcentagem que eu vou querer achar, certo? Essa porcentagem, que eu chamo de K, eu vou multiplicar ela pela somatória. Esse símbolozinho aqui significa somatória. A somatória da frequência, que é o FI, a frequência simples. É isso? A frequência simples. E vou subtrair pela frequência anterior. Pela frequência, eu vou escrever aqui, ó. Anterior. Frequência acumulada anterior. Tá certo? Isso aqui eu vou dividir pelo F, né? Que é a frequência do intervalo. A frequência do intervalo. Tudo isso, gente, eu vou multiplicar por H. O que significa? O que é o H? O H, na verdade, é a amplitude do intervalo. Vou colocar aqui a informação de cada um para que vocês não possam esquecer. O LI, que eu acabei de falar, é o limite inferior. Limite inferior. Já eu explico para vocês o que é o limite inferior aqui. Certo? Limite inferior, primeiro passo. O K que está aqui, esse K, o K é a porcentagem que eu estou procurando. A porcentagem. Certo? Beleza. O FA, que é aquele Fzão lá, A, é o quê? É a frequência acumulada na linha anterior. Certo? Vou colocar aqui, ó. Frequência acumulada na frequência acumulado na linha, vou colocar na linha, tá? Mas você pode colocar no grupo, depois eu explico para vocês. Na linha anterior. Ok? Frequência acumulada na linha anterior. E o FI, que está ali embaixo, certo? É a frequência do intervalo. Você pode escrever que é a frequência do intervalo. Do intervalo. Já, é muito fácil isso aqui, não é difícil não, tá? Frequência do intervalo. Muito bem. Então vamos subir um pouco aqui.
vamos começar a resolver. Vamos lá para a nossa fórmula. Primeiro passo. Eu preciso, né, eu preciso, já que eu vou trabalhar, primeiro passo, eu vou trabalhar, vamos substituir na fórmula, eu quero achar o P20, certo? O P20. Eu tenho 25, que eu sei que é o Q1, tenho o 50, que é o Q2, e tenho o 75, que é o T3. Mas quem é o Q20? Em que posição está o P20? Né, o percente 20, 20% dessa linha de valores que eu tenho. Aonde é que está? É isso que eu quero procurar o P20. Então, para isso, certo? Eu vou primeiro localizar aqui na minha posição aqui, aonde é que está o 20. Né? Nessa minha aqui pode ser o 50%, está bem no meio, entre os dois intervalos, né? São 5. Aqui pode ser o 50% e o 20 está onde? Aqui é o 80%, eu não sei, eu tenho que ver a quantidade de fatores que eu tenho aqui. Então, para isso, é interessante, né, que eu faça o quê? Que eu faça, deixa eu pegar aqui uma linha, é importante que eu faça, deixa eu fazer de amarelo, que eu acho que é o que mais... Olha aí. Eu faço a frequência acumulada. É importante que eu faça a frequência acumulada. Tá certo? Então, Fzão acumulada. É importante que eu faça a frequência acumulada. Como é isso? Vocês já aprenderam a frequência acumulada. Eu repito aqui o 7, né? Eu repito aqui 7 mais 4, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 9, 28. E por último, 28 com 12, 40. Então, esse 40 aqui é o quê? É a minha frequência acumulada. Certo? É minha frequência acumulada de todos os valores de FI. Tá certo? Então aqui, gente, se eu observar bem aqui eu já posso calcular, certo? Qual é o elemento que eu estou procurando. Que elemento é? Como é que eu faço isso? Basta eu observar essa parte da minha fórmula aqui, ó. O que diz essa minha fórmula, se eu for jogando aqui na minha fórmula? Eu vou pegar o K, quanto é o K, né? 20%? Vamos embora colocar. Primeiro o LI, né? O LI quem é? O LI, né, se eu observar, eu resolvendo, deixa eu ver qual é a posição primeiro aqui. Não é o 40? Então eu vou transformar isso aqui em porcentagem. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou pegar o 40, certo? Vou multiplicar, certo? Por 20, né? Vou pegar o 40, vou multiplicar por 20, porque eu não estou procurando, não é o P20? Multiplicar por 20. E eu não quero transformar em porcentagem? Vou dividir por 100. Senhoras e senhores, 2 vezes 4, 8, 0, 0, dividido por 100. Corta aqui, aqui e aqui. A resposta foi 8. Então, na verdade, eu estou procurando o 8º elemento. Ou seja, o 20% ele se encontra no 8º elemento. Aqui está o 20%. Ele está no 8º, porque eu calculei pelo somatório. Né? Quem é o 8º elemento? Aqui não é o 7º? Não é? Ó? Aí qual? Aqui é o 7º. Depois vai para onde? Para o 11º. Então ele está aqui, ó. Dentro disso aqui. Aqui vai até o 7, não é? Aí aqui vai o quê? Do 8 até o 11. Se eu for somar, 8 até o 11, vai aqui. Você tem mais 4, ó. Não é o 7? Mais 4. 7, 8, 9, 10, 11. Então ele está aqui. O 8º elemento está aqui dentro. Está dentro desse intervalo aqui. Aqui se encontra o 8º. Aqui está o 20%. Aqui está o 20%. E quem é esse elemento aí que eu tenho que procurar? Ele está entre 162 até 164, de acordo com o meu cálculozinho que eu fiz aqui, ó. É o 8º elemento. Então ele está no meio aqui, eu não sei quem é.
mas ele está entre 162 e 164, que é o que eu vou descobrir de acordo com minha fórmula. Então vamos lá. Quem é o LI? O LI, né, que eu falei para vocês, que é o limite inferior. O LI é o limite inferior. Se eu observar aqui, o limite inferior é o 162, dessa classe. Primeiro eu tenho que descobrir qual é a classe. É o oitavo elemento. Então é nessa classe aqui que vai estar os 20%. Né? Como eu sei também que os 100% está aqui, ó, não está no último, 100% vai estar aqui. Ó. Aqui no, e é os 170. Eu já até sei quem é. Né? Agora o 20% vai estar na segunda classe aqui, porque é o oitavo elemento, está à frente de 7 e antes de 11, então ele está aqui. Agora, senhores, o limite inferior dessa classe é o 162. Continuando a fórmula, ó, mais, aí vamos embora botar aqui o nosso traço, né? Aí eu pego o K é o quê? É o que eu estou procurando, é o 20%. O 20%, na verdade, é 20 sobre 100. Esse é o K, ó. 20 sobre 100. Não é isso? Vezes quem? O somatório da frequência simples. Eu já fiz, ó. Quanto é que é? 40. O somatório está aqui, ó. É 40. Não é? O somatório da frequência é 40. Então está aqui, é 40. Certo? Está aqui, ó. 40. Aí continua a fórmula. Isso aqui é menos quem? Menos a frequência anterior. Se nós observarmos a frequência anterior aqui, ó, quem é? FI é 7. Certo? Deixa eu só apagar um pedacinho aqui. Tudo isso, olhando a fórmula aqui, ó, vezes o H. O H, no caso aqui, né, é a amplitude. Tá certo? O H, no caso aqui, é a amplitude da classe. Qual é a amplitude? É 164 menos 162. 164 da amplitude da classe vai ser 164 menos 162 é 2. Então você coloca o 2 aqui. Dividido pelo F do intervalo, a frequência do intervalo. Né? É só você observar que a frequência do intervalo aqui, quem é? É 4. É isso? FI é 4. Desse intervalo aqui é 4. Desse primeiro intervalo aqui é 7, mas desse intervalo aqui é 4. Resolvendo. P 20 é igual a 162 mais. Isso aqui, gente, a gente já resolveu. Está aqui, ó. Dá 8. Então aqui é 8. Né? 8 menos 7 sobre 4 vezes 2. Agora, resolvendo isso aqui, ó, bora partir para cá. 162, 8 menos 7, né? 8 menos 7 dá 1 sobre 4. É isso? Mais 1 sobre 4 vezes 2. Resolvendo a multiplicação, ó, 162, 1 vezes 4, 1 vezes 2 é 2. Então vai ficar 2 sobre 4. Bora subir um pouco aqui. E agora vamos resolver isso aqui, ó. É fácil. 162, 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 é meio, né? Ó. Coloca o 0 e a vírgula. Dá 5 vezes 4, 20, para 20 nada. É meio. 162 mais meio. 162,5. Está aqui o nosso percentual. Quem é o P20? É o 162,5. Que realmente está aqui no meio. Oh, desculpa. Que realmente o 162 vai estar no meio da classe que eu falei para vocês. Ó. Entre 162 e 164 tem um 162,5. Esse número, 162,5, ele é que representa 20% da classe. Certo? 25% da classe. Aliás, 20% da classe. Aí, isso quer dizer o quê? Que 20%
né, dos alunos estudados aqui tem abaixo de 1 metro, né, 62 centímetros e meio. Está abaixo de 1 metro e 62 centímetros e meio. Você pode colocar isso no seu artigo. Senhoras e senhores, mas assim, caso vocês tenham, mas queiram aperfeiçoar mais ainda, certo? Vamos dar os créditos aqui para o professor, da onde a gente, deixa eu só, buscou esse trabalho. Deixa eu ver aqui. Está aqui, pronto. Esse trabalho, ele foi buscado aqui com o professor aqui, tá? Medidas, ele fez esse cálculo aqui, eu vou copiar aqui o link, tá certo? E vou jogar na aula de vocês aqui. Quando vocês verem os vídeos, é só vocês... Vou apagar isso aqui. Não, mas tá. No vídeo vocês dá para vocês verem aqui o endereço do YouTube dele. Tá bom? Que ele fez esse cálculo todinho aqui também. Tá? Vamos dar os créditos pro professor, porque ele merece. Eu sempre consulto esse professor aqui, tá, gente? Então tá aí. Então, jovem, nossa aula é essa daí, tá? Vocês podem estar consultando aí para poder resolver esses problemas. E a gente... Vou parar aqui a apresentação rapidamente.